Essa comunicação, Tiziano e Doce além da tradição, imaginação e fantasia nas representações dos mitos para Alfonso d'Este, trata da incorporação de elementos imaginativos e fantasiosos, tanto nas mitologias e alegorias de Doce, quanto nas de Tiziano, pintadas para Alfonso d'Este em Ferrara. Parte de uma distinção entre imaginação e fantasia proposta por Júlio Carlo Argan. Leva em conta também uma possível influência da literatura de Ludovico Ariosto. Em função do tempo disponível, apenas duas pinturas serão comentadas: Júpiter, Mercúrio e a Virtude, de Doce, e Bacco e Ariadne, de Tiziano. Um tratado de Ângelo Decembrio, escrito para Leonel d'Este por volta de 1462, menciona o precedente teórico que havia conduzido à criação de imagens na corte de Ferrara até o comando de Alfonso, entendendo os artistas como executores dos programas que deveriam representar os temas de acordo com a natureza e o texto de referência. No texto de Decembrio, Leonelo dá a vitória aos poetas, defendendo que a qualidade individual da mente dos escritores é, abre aspas, uma coisa divina e está além do alcance dos pintores, fecha aspas. Quando precisa reconhecer que artistas diferem entre si em aspectos além da imitação da natureza, o que implica reconhecer uma contribuição individual do artista, Leonelo repudia a reivindicação do pintor pelo engenho. Mais adiante no texto, outros interlocutores contra-argumentam defendendo que um pintor deveria aventurar-se tão livremente em suas imagens quanto o poeta o faz em seus poemas. Com essa passagem, Decembrio parece permitir, pelo menos na teoria, que ao pintor fosse permitido representar aspectos fora da realidade com tanta audácia e inventiva quanto ao poeta. Para Andrea Bayer, as realizações de Doce corresponderiam a essas recomendações, que permitiriam ao artista ousar em suas figurações, recombinando mais livremente elementos e temas. Este parece ter sido um traço da tradição de comitência dos D'Este, com os quais Alfonso rompeu e inovou. Bayer comentou que, abre aspas, Alfonso reconhecia os poderes imaginativos de Dosso, a sagaz compreensão que ele tinha das inovações de seus contemporâneos. Não há dúvida de que o Duque também apreciasse o humor, a alegria e a liberdade pictórica das pinturas de Dosso. Fecha aspas. Falando especificamente da pintura, Argan estabeleceu uma distinção entre imaginação e fantasia baseada no conceito de verossimilhança. Para ele, imaginação consiste numa espécie de prolongamento do real até um possível, e a fantasia, ao contrário, é um exercício do arbítrio, prescindindo de lastro na realidade. Uma distinção que parece consolidar uma subdivisão do conceito de imaginação observável na Idade Média, quando, de acordo com Harold Osborne, abre aspas, reconhecia-se também que a imaginação é capaz não só de reproduzir o material sensorial, por assim dizer fotograficamente, mas também de dissociar e recombinar imagens à vontade. Essa liberdade de mudar e reconstituir imagens, às vezes extremada pelo poder reprodutor da imaginação, pela palavra fantasia. Fecha aspas. Ao tratar da imaginação, Argan forneceu como exemplo a arte de Correggio. Associou à técnica da imaginação uma técnica da verossimilhança, que encontra-se em escala menor nos quadros de cavalete, sejam religiosos ou mitológicos, voltados a demonstrar a fonte natural do sentimento, o desenvolvimento natural por meio da imaginação, do verdadeiro ao verossímil, do real ao possível. Fecha aspas. Argan retomou a questão da liberdade concedida ao pintor e ao poeta para criarem, destacando a obra de Ludovico Ariosto para comentar a fantasia. Abre aspas. O poema de Ariosto realiza uma nova concepção da poesia, não mais misteriosa comunhão com a natureza, mas concreta atividade da fantasia, da mente criadora de imagens. É algo diverso da imaginação corediana que procede naturalmente do verdadeiro ao verossímil. Fecha aspas. Referindo-se a Tiziano, Argan escreveu, abre aspas, Tiziano, desenvolvendo na pintura uma poética não muito diferente daquela de Ariosto, havia intuído o valor da fantasia como atividade intelectiva e modo de conhecimento, e feito da pintura justamente o produto concreto da fantasia. Fecha aspas. Neste trabalho, essa opinião de Argan sobre Tiziano será questionada, uma vez que pretende-se demonstrar que a interpretação do artista, sobretudo em alguns aspectos de Bacco e Ariadne e da Bacanal dos Andrianos, oscilou entre fantasia, um exercício do arbítrio, e a imaginação, que procede do verdadeiro ao verossímil.
A incorporação de elementos mais fantasiosos parece ter atendido também, abre aspas, a uma mudança nos padrões de gosto que buscavam na pintura cada vez mais uma complexidade técnica e expressiva, simulação habilidosa e uma atitude de diversão lúdica. Fecha aspas. Algo que os irmãos Doce atendiam, o desejo de entretenimento da corte dos Deste. Doce trouxe para as interpretações traços cômicos, às vezes até ridículos, descolados da realidade e da história, principalmente nas pinturas mitológicas. Para Mauro Lucco, Dosso representou, abre aspas, um ponto de inflexão, tornando-se uma figura-chave na rejeição criativa da experiência clássica romana, fecha aspas, criando as condições para que os artistas do Vale do Pô desfrutassem de maior liberdade criativa. Numa obra como Júpiter, Mercúrio e a Virtude, Dosso havia sido capaz de expressar, abre aspas, uma reivindicação do direito à invenção acima de tudo, uma vez que alterou a sequência dos fatos narrados e a forma de representação. Essa reivindicação do direito à invenção é significativa no contexto de Ferrara, onde as representações eram controladas por comitentes e humanistas, os quais eram considerados os únicos responsáveis pela invenção, a parte mais valorizada na criação de uma imagem. Tiziano também poderá, aos poucos, trilhar um caminho semelhante, no sentido de libertar-se das prescrições estritas. Quando pinta a Adoração a Vênus, a primeira mitologia para Alfonso d'Este, recebe a pintura a referência literária, o texto de Filóstrato e um esboço feito por Fra Bartolomeu, que pensou na imagem nos moldes da iconografia religiosa. Tiziano realiza uma mudança fundamental na representação do tema, reincorporando a forma clássica ao conteúdo clássico. A segunda pintura que Tiziano executou para Alfonso, já com mais liberdade criativa, foi Baco e Ariadne, cujo argumento teria sido baseado em Ovídio e em Catulo. Segundo Maria Ló, trechos de Catulo mencionavam, abre aspas, Mênades com cabeças malucas, membros de um boi desmembrado, outras figuras com serpentes torcidas, estrondos de sons ásperos das buzinas, uma flauta bárbara gritando com sua canção estridente. Fecha aspas. Na avaliação de Argan, Tiziano está dentro de um domínio do fantasioso, definido por um exercício do arbítrio, e não de uma representação de um possível ou de um impossível plausível por representar esses elementos. Os elementos inusitados, no entanto, estão no texto de referência, fazem parte da realidade da história fornecida, representando fielmente aspectos da fantasia do poeta. Tiziano coloca em termos visuais compatíveis a ficção criada pelo poeta. Já o lado fantástico de Baco e Ariadne estaria relacionado aos movimentos e às situações irreais e antianatômicas, como as torções muito exageradas de alguns dos corpos, ainda que inspiradas em outras obras de arte, e o salto impetuoso de Baco, um movimento fisicamente improvável. Para finalizar, parece defensável que o texto de Decembrio tenha aberto um caminho para permitir que pintores também ousassem em suas representações. A literatura de Ariosto aumenta a receptividade a tramas mais intrincadas e inventivas. Dosso levou a audácia criativa e o humor a níveis mais altos. Teve autorização para tal e foi apreciado por isso. Tratou a tradição e as referências literárias sem compromisso com a fidedignidade. Tiziano parece ter aproveitado a abertura que o precedente de Dosso estabeleceu, desenvolvendo a sua obra num sentido oposto ao dele, alternando entre imaginação e fantasia para propor realidades à antiga, críveis a partir das referências e das preferências de Alfonso d'Este, como a comédia, a música, a dança, o gosto pelos vinhos e pelas cerâmicas. Ao observar a forma como Dosso trouxe a fantasia para sua obra, Tiziano parece ter percebido que essa forma mais livre de expressão permitiria uma articulação coesa, embora anacrônica, dos elementos citados há pouco, em representações dinâmicas que expressavam, além dos temas, a personalidade do Duque, mais ativa do que contemplativa e mais hedonista do que erudita. Muito obrigada!